Boa noite a todos, uma honra mais uma vez participar desse momento importante, sublime, aqui por uma mocidade que para mim tem um valor muito grande. Sobretudo falar um pouquinho, dando alguma mensagem de paz, embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas mensagens do Chico Xavier, para nós é muito importante. Obrigado a todos, e nesse momento peço que todos se concentrem, para que, irmanados em pensamento, conectados nesse instante, possamos fazer com que uma terceira inteligência que se conecta com todos nós, possa trazer luz a todos que aqui se encontram nesse espaço. Então pedimos ao Pai Celestial que nos dê luz, nos dê bênçãos, que perdoe os nossos pecados, que nos dê orientação, que faça com que nós tenhamos um olhar cada vez mais voltados para a luz do que para as sombras que ainda carreamos. Pedimos pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos protetores, pelos nossos amigos, enfim, por todos aqueles que já se foram, por todos aqueles que cobram dívidas que são correlatas, mas que ainda não acordaram para a questão evolutiva. E também pedimos, Senhor, que possa nos abençoar, porque sabemos que o Senhor tem a capacidade de nos auxiliar a carregar essa cruz, que é estar nessa escola que é a vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu agradeço, Senhor, por isso, por essa oportunidade. Bom, vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui no meu computador. Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar do capítulo 2. É um capítulo muito importante, O meu reino não é deste mundo. É um capítulo recheado de proposições para que nós tenhamos uma visão de uma escola, que é a Terra, e, consequentemente, interagirmos com as provas, interagirmos com o dia a dia de uma forma mais tênue. É claro e evidentemente que tudo aquilo que nós vivenciamos ou passamos trazem experiências e que a forma com que nós vamos lidar com isso talvez possa ser atenuado pelas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas visões de Jesus Cristo que norteia a nossa escada evolutiva e que governa, junto a Maria, o nosso planeta Terra. Bom, o capítulo 2 a gente vai ler 2 itens, conforme foram pedidos, o item 5 e o item 7. O item 5 fala do ponto de vista, e a gente vai lendo e vai parando e dissertando de alguma forma para facilitar esse entendimento. Quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte. Olha, já começamos mostrando a importância da doutrina espírita como uma doutrina otimista. Porque quando eu não acredito em nada, quando eu não tenho a minha fé reforçada, fica muito difícil passar pelas situações do dia a dia. Bom, essa certeza acarreta enormes consequências na moralização dos homens e mulheres, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre a maneira como eles encaram a vida na Terra. Olha que interessante, Esse ponto de vista, ele é muito importante de ser reforçado, baseado na doutrina espírita, para que nós tenhamos um fortalecimento para o dia a dia, conforme eu citei. Vou dar um exemplo da minha vida particular do ano de 2021. Eu fazia um curso muito pesado, vinha lutando com uma hérnia de disco, na verdade 2, sendo que no momento de um curso que eu fazia, que durava 1 ano, essa hérnia estrangulou meu nervo, quase que eu perco o curso. Eu tive que fazer aulas do hospital
e internado, fui submetido a uma série de exames que detectaram que eu tinha um estrangulamento do nervo ciático. Bom, foi uma dor que eu não desejo para ninguém. As dores do corpo são as expiações, enfim. A gente tem que ter uma convicção de que nada acontece por acaso, que é o princípio da doutrina espírita. E tem a ver com esse ponto de vista. A forma que eu lido com as situações. Bom, só que não parou por aí, porque no momento em que foi detectado esse estrangulamento, eu tive que aguardar, por conta dessa questão da Covid que nós vivemos, aguardar vaga para poder fazer a cirurgia. Isso levou algum tempo, na verdade até mais célere do que o normal, mas levou um tempo. E eu fiquei um mês praticamente fazendo todas as minhas refeições de pé, administrando uma dor nível 7, 8, diuturnamente. Fui submetido à cirurgia, voltei para casa no dia seguinte, foi uma cirurgia endoscópica, menos invasiva. 4 dias depois da cirurgia de hérnia, eu tive uma tromboembolia pulmonar, que nada mais é do que um infarto no pulmão. Metade do meu pulmão, de um dos pulmões, eu tive a perda momentânea. O pulmão, graças a Deus, ele vai se refazendo, ele é um órgão fantástico, né? Graças a Deus. Mas eu senti muitas dores, tive que tomar muita medicação e até hoje faço fisioterapia, mas o importante foi a experiência, e é isso que eu quero passar para todos. Porque o ponto de vista, a maneira como nós encaramos a vida na Terra. Ora, já se passaram alguns meses, eu tive a tromboembolia 4 dias depois da minha cirurgia de coluna e comecei a passar uma série de etapas de muita dor, de muita fé, de muita busca, porque a gente tem que buscar a solução, tem que buscar os médicos, tem que se apoiar e se calcar em qualquer oportunidade que nós pudermos ter e degustar, né? Então, eu estou dividindo um pouco essa experiência com os senhores. Com a graça de Deus, estou aqui, vivi essa experiência, foi uma experiência muito, muito, muito forte na minha vida, de muita participação dos meus amigos, inclusive muitos do Núcleo Espírita Francisco de Assis, me ligando, participando comigo. Mas eu tinha várias formas e vários pontos de vista sobre isso. Eu poderia me entregar ao desespero, à tristeza, à lamúria, ao distanciamento divino de Deus, né? Nessas horas acomete as pessoas, né? Nós somos filhos de Deus, somos imperfeitos, então nos estressamos, mas eu procurei sempre ter o foco no Evangelho, nos passos de Jesus, no sofrimento dele na cruz, e sabedor de que tudo que nós vivemos tem um fundamento, tem um porquê. Voltemos ao texto aqui para nós falarmos um pouquinho mais dessas experiências. Para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena torna-se apenas uma rápida passagem, como se fosse uma breve permanência num país hostil. Essa parte é pesada, hein? Pesada no sentido estricto da palavra aqui, um país hostil. Pensa no país hostil, pensa no Lêmen, pensa em... Claro, nós temos as nossas lamúrias aqui no Brasil, mas vamos pensar em países que vivem guerras e situações assim de muita devastação, tanto no aspecto da cidadania como em guerras, enfim. Pensemos ser esse país hostil. Na verdade, é essa comparação de que nós vivemos numa fase de turbulências, porque a gente vai ver uma poesia psicografada de Olavo Bilac, que eu vou encerrar falando sobre escola. A Terra como uma escola, um momento de nós crescermos, né? E para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com mais paciência,
pois ele sabe que são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes. E a gente precisa entender isso. Nós podemos tornar momentos de maior dificuldade em momentos de felicidade, de harmonia. Quantas pessoas me ligaram, se aproximaram, quantos amigos, os médicos, enfermeiros, quantas amizades que eu fiz, quantas pessoas que estiveram ao meu lado, tanto no plano encarnado quanto no plano espiritual. Isso foi muito importante, né? Com isso, a morte deixa de ser assustadora e não mais a porta de entrada para o nada, que é a situação de você não ter a sua fé renovada. Ela passa a ser uma entrada para a libertação, permitindo ao homem o ingresso em uma morada de felicidade e paz. Olha que legal, como é quântico isso, né? Como a gente consegue sair e invadir o tempo, passado, futuro, e perceber que a eternidade ela nos pertence e nós temos condição de conviver e de fazer disso algo que nos norteie. Bom, sabendo que é um lugar temporário, recebe com mais tolerância as preocupações da vida, o que resulta numa calma do espírito que suaviza suas amarguras. Lembra do que eu falei da minha tromboembolia que eu tive no ano 2021. Quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o seu pensamento na vida terrena, dedicando-se inteiramente ao presente. E aí sim, às paixões, aos vícios, né? Porque se não faz sentido, então eu preciso entender que essa dedicação, ela muitas das vezes ela está desconectada com algo que eu preciso construir. Por isso a ideia futurística, a ideia do tempo, é a ideia da eternidade. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos que os da terra e age como uma criança que nada vê além de seus brinquedos. Assim, o homem faz tudo para adquirir os bens materiais que, em sua visão, são os únicos que têm valor. E aí a gente vê pessoas que se digladiam por bens materiais, por carros, por casas, por posições. Né? E a gente sabe que em outros capítulos fala da prova da riqueza, da pobreza. É despropositado você buscar prosperidade? Não, desde que ela não consuma você e não te afaste do verdadeiro valor da vida e das pessoas que têm mais valor, né, do que qualquer bem material. Né? Isso é muito importante. Assim, o homem faz tudo para adquirir bens materiais que, em sua visão, são os únicos que têm valor. A perda do menor desses bens causa-lhe um doloroso desgosto, uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. Inclusive, muitos irmãos credores, né, que nós temos dívidas com eles, vêm e nos acompanham por séculos, às vezes, por cobranças que, na visão deles, são devidas. A gente tem até que respeitar, por conta de que não se afastaram daquela vida momentânea, dos bens que tinham e de algum desacerto que tivemos. E ficam cobrando durante muito tempo, até que em algum momento eles conseguem perceber a luz e se afastam desse propósito. Vivendo desse modo, o homem entrega-se voluntariamente a uma tortura que o acompanha em todos os instantes. Pensa, né? Tem gente que tem milhões e vive tenso, e vive indignado, e quer mais, e não presta atenção nas coisas que são mais importantes. Ano passado voltando ao caso que eu vivi, eu tive a oportunidade de perceber o valor de um abraço, o valor da vida, o valor de caminhar, o valor de respirar. Eu não conseguia respirar direito. E eu vi o quanto hoje eu consigo. Para mim isso é uma vitória. A gente precisa valorizar um amanhecer, valorizar os filhos, a família, os pais. Essa pandemia nos afastou dos abraços, que são mais importantes. Pensa, o valor de um abraço, não tem bem material que substitua isso. Por isso é importante que nós ratifiquemos isso. Né? Bom, sob o ponto de vista terreno, tudo a ele toma enormes proporções, porque ele só está ligado à questão material e não visa a eternidade. Então tudo vai ter maior proporção, porque a vida ela é um sopro, é ínfima. Sob o ponto de vista da vida terrena, tudo para ele tem enormes proporções. O mal que alguém lhe faça
o bem que os outros recebam, tudo adquire em seus olhos uma importância muito grande. É como aquele que está no interior de uma cidade e tudo lhe parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos. Isso me fez lembrar dos mausoléus, com todo respeito, né? Mas famílias que disputam quem vai ter o maior mausoléu, que são aquelas estátuas, aquelas esculturas nos cemitérios, né? Caixão não tem gaveta. E nós não levamos nada que não aquilo que o nosso espírito ele absorve de ensinamento. O resto fica por aqui, mas alguns sofrem por isso, né? Entretanto, quando sobe no alto de uma montanha, homens e coisas lhe parecem bem pequenos. Olha, é a ideia da soberba, né? Agora, para aquele que encara a vida terrena, tendo a consciência da existência da vida futura, a humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas no firmamento. Olha que legal. Então, ele percebe que grandes e pequenos confundem-se como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são do mesmo tamanho. Por isso sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras que tanto sofrem para conseguir um lugar que as leve tão pouco e por tão pouco tempo. Uma vez eu falei com meu filho, ele falou assim: pai, como é que eu sei se eu estou sendo caridoso, se eu não estou, se eu estou praticando bem ou não? Eu falei, tem a ver e tem que estar conectado com a forma com que você trata as pessoas das quais você não precisa de absolutamente nada. Entenderam? Não, né? Vou explicar melhor. Quando eu tenho pessoas que me cercam, que precisam de mim, automaticamente vai ter uma relação de tratamento um pouco mais focada em num ganha-ganha, num interesse. Mas e as pessoas que eu não preciso de absolutamente nada? Quando eu percebo como eu estou tratando essas pessoas, que eu não preciso de nenhum favor, de nenhuma, é sinal que talvez eu esteja indo no caminho certo. Porque se eu trato com humanidade, com esperança, com aproximação, com valorização, com respeito, com igualdade, aquelas pessoas das quais eu não preciso de absolutamente nada nessa vida terrena, na vida terrena, hein? É sinal que eu estou alinhado com essa prospecção de evolução e, sobretudo, alinhados com essa questão, com essa vida eterna. Isso é muito legal, né? Eu costumo brincar que às vezes você vê grandes executivos discutindo e aquelas pessoas da limpeza ajudando ali e tal. Essas pessoas da limpeza que estão passando são os espíritos de luz que se submetem muitas das vezes àquela condição e vivem felizes até para apoiar, né? É muito legal. Eu tenho um amigo que ele fala para mim que a grande psicóloga dele é uma amiga colaboradora que presta serviço na casa dele. Quando ele está com alguma dificuldade, ele chega e é ela que é a mentora dele. Olha que legal, né? Desprendimento importante e bacana. Por isso, voltando aqui ao texto, sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É por isso que quando menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. É claro, eu falava com meu filho, com minha filha, né, que ela sempre tem que basilar também. Por exemplo, se ela tem um carrinho velho ou ela tem uma bicicleta e ela fala assim, eu consegui dinheiro para comprar um mais novo. Se o mais novo ela pensar duas vezes na hora de socorrer alguma pessoa, ela tem que voltar para o velhinho, porque significa que os bens materiais estão tomando conta da vida dela. A gente pode ter, como eu falei, a prosperidade ela é importante, até porque se não tivessem empresários, não teriam empregos e as pessoas não estariam trabalhando e não teriam como alimentar suas famílias. Faz parte. Agora, a forma com que você usa isso, se você subjuga as pessoas que trabalham com você ou não, as pessoas que de alguma forma estão no meio que você vive, isso é que vai dar o tom, se você está no caminho certo ou não. Você tem que tratar as pessoas com parcimônia, com igualdade, com valorização, isso sim, isso é importante. Entendendo que, por mais que você seja patrão e o outro empregado, por exemplo, não existe uma relação de mais iluminação por quem tem mais dinheiro ou exerce uma posição social maior no sentido financeiro. Muitas das vezes os espíritos mais evoluídos têm uma condição
material mais ínfima, até porque já não passam a não ser tão importantes para eles. Mas não significa que você vai ter a capacidade franciscana de se despojar dos bens, como Francisco de Assis o fez. No entanto, é interessante nós entendermos que os bens materiais não podem nos dominar. Bacana? Bom, o item 7. O item 7 continua, e aí ele explicita uma coisa que é importante. Vamos lá. O Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Mostra que a vida é apenas um elo da corrente na grandiosa obra do Criador. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se fosse o único caminho para alcançar a eternidade. Isso é muito legal, né? Quando, inclusive, quem perdeu um ente querido, vamos na pandemia agora, muitos irmãos, muitos desencarnes, né? Então, poxa, se não fosse a crença na vida eterna, na teoria reencarnacionista, que nos coloca numa escola onde nós vamos vivenciar algumas situações para o nosso bem, para o nosso crescimento, seria muito penoso, não é? Então, seria um Deus mau, né, digamos assim. Não existe isso, existem leis divinas para que o espírito possa ascender, possa crescer. E é isso que é mais importante. O Espiritismo vem auxiliar nesse processo, né? Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados, fornecendo assim uma base e um sentido à fraternidade universal. Bacana, né? Por outro lado, a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os indivíduos sejam estranhos entre si, né? Além do esquecimento, pensa, se numa família você descobrisse os laços perversos do passado, seria terrível, né? Então, há esse esquecimento, essa estranheza, né, que faz com que nós tenhamos a capacidade de renovar laços, muitas das vezes totalmente fragmentados de vidas passadas. Pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros e acertos em outras vidas, explica-se naturalmente o que parecia ser inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças entre os homens na Terra. Olha que interessante. E é esse conjunto de conhecimentos que não podia ser compreendido pelos homens que viviam na época de Cristo, né? Foi por isso que ele resolveu ao Espiritismo divulgar os ensinamentos mais tarde, quando a humanidade já estivesse preparada para recebê-los. Muito interessante, porque através disso a gente começa a renovar o nosso ponto de vista, acreditando na possibilidade de fazer com que a nossa vida seja carreada de esperança. Eu posso acordar melancólico, entristecido? Posso, isso acontece. Dizem, inclusive, que tem muito a ver com o espírito aprisionado no corpo. Não veja essa minha fala no sentido nefasto da palavra, não. Porque o espírito, ele pensa em liberdade, né? Pensa em liberdade. Então, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de enxergar a vida como uma prova, como uma escola, na vida terrena que nós temos aqui. Deu um pique de luz aqui, até me tirou um pouco. E aí eu trouxe um livro muito interessante que tem a ver com os casos de Chico, algumas psicografias, e tem uma muito legal que retrata isso que a gente está falando aqui, que é de Olavo Bilac, que é uma psicografia do Chico Xavier, no dia 16 de novembro de 1954, por ocasião da inauguração oficial do ginásio Precursor em BH, aqui na minha terra, na terra onde eu vivo hoje. Inserido no livro Taça de Luz. Vamos à escrita de Olavo Bilac. Escola. Vem e agradece a Deus a mão piedosa e santa, que ao fulgor deste altar te ilumina e consola. Aqui pulsa, imortal, o coração da escola, em cuja glória humilde a terra se levanta. Vem e agradece a Deus a salvadora esmola, dessa fonte de luz que jorra, vibra e canta, na vitória do bem que se eleva e agiganta sobre as ruínas do mal em que a treva se isola. Aqui é ninho excelso,
entre o lar e a oficina, entre a louva e a lição que desce cristalina, do amor que vem do céu, alto, puro e fecundo. A escola que te educa e sustenta a subida é o templo em que o Senhor nos enaltece a vida, exalçando a beleza e a redenção do mundo. Tá bom? Bom, espero que os pontos de vista tenham mudado, assim como o tema ponto de vista do meu reino não é deste mundo possa ter mudado um pouquinho. Que o nosso ponto de vista seja cada vez mais próximo da realidade espiritual. Ou se com isso, claro, consequentemente, mais focados na bem-aventurança e na caridade. O mais importante é que todo dia eu posso mudar meu ponto de vista, eu posso ouvir pessoas, eu posso trazer para mim, eu não posso acreditar em dogmas, aquelas superfícies do que é assim porque Deus quer. Claro, Deus está acima de tudo, mas tudo tem um propósito divino para o nosso crescimento. Então eu preciso trabalhar com que os percalços da vida nos façam iluminar. Porque ainda somos muito ligados a paixões, a vícios, a tristeza e a maldade que ainda impera no nosso íntimo. Por isso que, fazendo com que ela fique cada vez mais escondida, a gente vai fazendo com que ela seja dissipada, essa forma de mal, e automaticamente nós vamos nos iluminando, fazendo com que as proposições da vida sejam mais brandas. Não significa que você não vai se chatear, não vai se aborrecer. Em alguns momentos do ano passado, com tudo que eu vivi, eu fiquei muito entristecido. Mas a gente tem a fé consoladora, tem a doutrina consoladora, uma fé que ela não pode, ela tem que estar junto de nós, e que nós possamos renovar no culto do lar, junto às pessoas que amamos, dando valor às coisas que verdadeiramente têm valor. O beijo, o abraço, a amizade, a lembrança. Se você está mudando o seu ponto de vista, que bom. Aproveita agora, termina o nosso culto, dá uma ligada para aquela pessoa que você é o pai, a mãe, o irmão, o namorado, a namorada, enfim, que você de alguma forma tá trazendo um rancor. Às vezes tem pessoas que ficam anos sem se falar por uma briga numa festa. Então seja um momento de um novo ponto de vista dessa vida que é uma escola diante de toda a eternidade. Bom, agradeço a paciência, peço que os senhores unam seus pensamentos agora de novo, mais uma vez agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade, pelas bênçãos de estarmos reunidos, e que o Senhor Jesus possa estar ao lado de cada um de nós. Muito obrigado, graças a Deus.